assim então começar as nossas atividades, fazendo a nossa leitura do Evangelho desta noite. Abrindo aqui, olha, foi o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item é o item 16, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam como pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso tem cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Aqui não tereis feito o que não reprovas, visto que estais a censura, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severo para convosco e indulgente para com os outros. Lembrai-vos daqueles que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censuras ou condena a que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Gente, falta só um pedacinho. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anatema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus queridos, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Nós vamos assim elevar os nossos corações ao amado Pai, a Jesus, aos amigos espirituais, rogando assim a sustentação e o amparo a todos nós aqui presentes, Pai querido, nesta noite, amigos encarnados e desencarnados. Nesse propósito, Pai, de estudarmos mais um pouquinho os ensinos que André Luiz nos trouxe com tanto carinho e dedicação nas suas vivências espirituais, para que cada um de nós pudesse assim absorver o melhor e assim colocarmos em prática nas nossas vivências diárias. Que a tua paz, que o teu amor possa assim nos envolver, que a espiritualidade amiga possa intuir aqui as palavras que eu estarei aqui me colocando como instrumento nesse trabalho de facilitadora do entendimento de cada um de nós, principalmente do meu. Que essa espiritualidade amiga então possa nos dar amparo e suporte para que assim possamos juntos estarmos aqui compreendendo melhor tudo que o André Luiz quis nos passar na lição de hoje, que é o capítulo 39, Ponderações. Que a tua luz possa assim envolver aqueles também que adentrarem a nossa sala, e que a tua presença, Pai querido, possa envolver os nossos corações em muito amor, em muita alegria, em muita fé. Graças a Deus, te agradecemos assim e pedimos a permissão para iniciarmos nessa noite o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais. Bem, vamos então dar seguimento ao nosso estudo da noite. Gente, Nilbert, eu só não sei na gravação o resumo da anterior, tá? Então eu vou entrar direto até pela hora, porque já são quase 10 horas, tá?
Então, 39 é o capítulo Ponderações, e vem falando assim: decorrido um mês sobre os esposais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina, uma reunião íntima no lar da bênção. Ambas alegres, revelavam-se elevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardavam-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Mais pertinho do Mickey. Então a gente observa aqui que já tinha decorrido um mês, né, de todas aquelas situações que a gente já comentou anteriormente. E nesse momento eles estavam ali, né, a Zulmira e a Antonina, na casa da bênção, alegres, né, depois de tantas situações de dor e de tantos conflitos entre elas, agora já mais reajustadas, né, elas estavam ali unidas, né, e em assembleia com esses amigos, aguardando, no caso ali, né, no domicílio de Blandina, que eram envolvidas naquele momento com todo carinho, né, que Blandina, que no caso ali é o espírito de Meimei, transmite. E aí, seguindo mais um pouquinho. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se Irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas, excursionistas, no contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Boa noite, Sol Brilhante, seja muito bem-vindo. Então a gente observa que o ambiente que envolvia o lar de Blandina, né, era um ambiente que trazia, eles sentiam a paz e a alegria, né, a vibração daquele ambiente, daquele lar. Afigurava-se-lhe haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornava de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação, quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se viam aquinhoadas. Então a gente observa, né, que a ambiência era uma coisa assim, envolvente, né? Elas estavam sentindo aquela felicidade, o ambiente estava impregnado, as vibrações eram boas, né? E isso fazia com que o ambiente se tornasse mais acolhedor, né? E cativante. Boa noite, Francis, meu amigo, seja bem-vindo. O reconhecimento transbordava-lhes do coração. A maneira do perfume a invadir-se do frasco. Quer dizer, quando o frasquinho de perfume é pequenininho, né? Mas se o conteúdo do perfume for forte, né? Ele vai exalando e o ambiente fica todo impregnado com aquele aroma. Então era isso que elas estavam sentindo ali naquele momento, né? A casa de Blandina parecia assim um frasco de perfume que exalava por todos os cantos. Então, aquela sensação de alegria, de amor, estava impregnando a todos. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente: filhas, em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher, até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente, contudo agora, acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta e o céu se fez de novo claro e alentador. Então a gente observa aqui, né, nesse comentário que Clara vem trazendo, né, o tempo em que tanto Blandina tanto Zulmira quanto Antonina vivenciaram, né, por conta daquelas situações do passado,
como é que fala, os desafetos que elas tiveram, e por conta do ânimo, né, do bom ânimo delas e da humildade, e com a fé que elas ali foram se colocando e a sustentação desses amigos espirituais, que a gente observa, como se diz, o tempo é um santo remédio, e a espiritualidade amiga espera esse tempo, né? Ela não age assim no impulso, ela espera o tempo propício para poder auxiliar, para poder fazer com que aquelas situações, né, se apaziguem da melhor forma. Então eles vão esperando, é como a fruta, vai esperando aquela fruta ali amadurecer, o tempo dela, e quando eles veem que está naquele momento exato, eles ali atuam, né, e fazem com que haja aquela reconciliação, que haja aquele entendimento, como a gente já viu anteriormente. E aí, seguindo mais um pouquinho, é como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho, e o tempo de semear ressurge alvissareiro. A palestra em torno cessara de repente. As circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou. Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. A vida reduz-se a triste montão de trevas, quando não se faz plena de trabalho. Então a gente observa ali que esqueçam que a oportunidade da vida é trabalhar, porque se a gente ficar parado, a gente cria, né, um montão, como ela fala aqui, um montão de trevas, né? Então a gente precisa se manter atento e reconstruir, né, trabalhando sempre no bem. Fujamos à velha feira de lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente, através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente universal em que se equilibram os mundos e os seres. Então a gente observa aqui, né, nesse trechinho, que nós estamos assim, o espírito, né, como ele vem falando aqui, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor. A gente precisa banhar o nosso espírito, né, cada dia nessa fonte viva do amor, é na prática, na tentativa. Se a gente não tentar, se a gente não se esforçar, né, a gente vai criando essa montanha de trevas, porque a gente fica ali pensando, né, não é aquela questão que fala, a cabeça vazia é oficina para o diabo, para coisas ruins. Então a gente precisa estar ativo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se impregnar dessas vibrações de amor através das nossas atitudes no bem. Porque aí, de fato, banharemos o nosso espírito, como ele vem falando aqui. O Pai Celeste é onipresente, através do amor de que satura o universo. E nós sentimos esse amor. A gente só não sente quando a gente está fechado, né, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, onde a gente só olha para a nossa dor. Mas quando a gente se abre, né, para auxiliar, para ajudar, esquecendo a nossa dor e olhando a dor do próximo, a gente observa que o mundo está impregnado de amor, que nós absorvemos esse amor, essa força que a gente não sabe nem de onde vem, e a gente acaba esquecendo nossa e estamos ali ajudando. A gente está vendo agora aqui, está entrando num assunto assim, que está em evidência hoje aqui no Rio de Janeiro, por conta das nossas chuvas, né, de janeiro. A gente sabe que vem a chuva de janeiro, várias cidades aqui do Rio acabam sofrendo, né, com esses, como é que fala? Oh meu Deus, os morros, as encostas, né, que vem tudo abaixo, derrubando tudo pela frente. Então o que acontece? Nós estamos com um problema aqui numa cidade, né, de Duque de Caxias, chamada Xerém, e a gente vê essa mobilização.
E nesse momento, mesmo com a dor de muitos que perderam as suas casas, porque graças a Deus, é o que eu estava falando hoje lá no centro, graças a Deus os bens que estão sendo perdidos são bens materiais, mas só teve até o momento uma vida só humana, né? Então, quando é bens materiais, é momento da gente parar e refletir. A dor é muito grande, mas são bens que a gente tem como repor. Agora, a vida humana a gente não repõe. Então, a gente observa que as pessoas, mesmo com as suas perdas ali, dos seus bens materiais, umas estão ajudando as outras e buscam força. E de onde vem essa força, gente? É desse amor, né, que o Pai Celeste onipresente e transborda e satura todo o universo. E a gente busca força para auxiliar. E é nessa prática que a gente precisa ver. A gente está ali, né, se alimentando desse sentimento divino e ajudando e se colocando útil, né? Então, seguindo mais um pouquinho. O sentimento divino é a corrente invisível, em que se equilibram os mundos e os seres. E olha só, não é o que a gente está falando? Nesse sentimento divino a gente vai se equilibrando. Diante da nossa dor, a gente não se deixa cair, a gente vai e ajuda o outro também, né? Porque a gente está vivenciando aquilo ali. Então a gente tem como auxiliar, né? Boa noite, Fátima. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao vício do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Então, ela aqui está fazendo esse chamado, esse alerta, né, para que a gente pense também junto, porque a gente vê que nós estamos aqui no estudo e tudo também é uma oportunidade da gente absorver, né? Não é apenas a gente fazer a leitura do livro, mas é a gente refletir nesse conteúdo, porque a gente sabe que para o nosso dia a dia, a história que André Luiz viveu lá, né, nesse período, ela está muito, vamos colocar assim, muito atual para os dias de hoje, né? Então nós precisamos sair dessa lama do egoísmo, desse visgo do ódio, né, que vai poluindo esse líquido sagrado, que é esse amor que nos envolve, né? E seguindo mais um pouquinho, a gente não vê a nossa psicosfera, como é que a gente polui a mente, como é que nós poluímos a psicosfera com a nossa mente, com os nossos pensamentos, né? Conforme as ondas que nós vamos emitindo negativas, eles vão ficando impregnados de sentimentos ruins, de vibrações ruins. Em compensação, quando a gente impregna com sentimentos bons, vibrações boas, é outro nível, é outra ambiência, né? E aí, seguindo. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu. Filha, nossa Zulmira compreende hoje, sem necessidade de maior incursão do passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Então, em virtude de todos os esclarecimentos que houve, né, com Zulmira, ela hoje já tem condição, né, de receber, de acolher o Júlio, né, no santuário materno como mãe. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas réfregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios menimônicos, certo? Nossa amiga prosseguiu, indicando Zulmira com o olhar. Está consciente de que a maternidade à espera de novo
em tempo breve. E você? Então quer dizer, ok, Nilves. Então quer dizer, ela já estava ali, né, fazendo um trabalho de conscientização da maternidade que Zumira esperava, né? Então a gente observa como a gente já vai sendo trabalhada nas esferas espirituais para a gente receber, porque a gente sabe que muitas das famílias, raras são as famílias missionárias. A grande maioria são oportunidades de estreitar laços de desafetos do passado. E a gente tem essa oportunidade de recebê-los. Então, quando a gente está aqui, a gente fala, meu filho é tão difícil, minha filha é assim, meu marido, não sei o quê. Gente, porque são desafetos do passado e hoje estão tendo a oportunidade naquele laço de família de se aceitarem, se respeitarem, se amarem. E a gente às vezes perde essa oportunidade, né? A gente às vezes não compreende aquele filho, não compreende aquele marido, não compreende a esposa ou a filha, que seja ou a mãe ou o pai, né? Então são conflitos que a gente na realidade tem a oportunidade de aprender, a gente desperdiça, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho não consegue lidar com aquela situação no momento. E a gente desperdiça essa oportunidade. Enquanto se a gente compreendesse que essa oportunidade mais difícil é justamente aquela que mais vai me ensinar, a gente calaria assim um pouco e aguentaria mais um pouquinho, né? Mas a gente às vezes não suporta, né? Não estamos recriminando aqui, gente. É só para a gente compreender. Porque às vezes a gente está num fio, como se diz, a corda está por um fiozinho, né? E a gente fala vulgarmente, né? A gente chuta o pau da barraca sem nem mesmo tentar mais um pouco. E a gente precisa, gente. A gente não pode, pois é, Nilbert, deixar ceder esse fiapinho que está ali segurando. Pelo contrário, a gente tem que tentar remendar, segurar mais um pouquinho e fazer um esforço. Porque como Jesus falou, não seria fácil, mas não é impossível. Então a gente tem a oportunidade, né? A gente não deixar mais para lá, porque quando a gente acaba entregando os pontos, deixar o negócio ceder, a relação ceder, a gente está empurrando, né? E quantos não saem de uma relação que não estão suportando e encontram uma nova relação mais à frente, parecida com aquela que deixou para trás. E aí a gente fala assim, não é possível, deixei ela para trás e agora topei de novo, porque você precisa passar por aquilo, né? E aí vamos seguir mais um pouquinho. Nilbert fala, Emmanuel fala que mais vale um aguilhão da resistência do que um narcótico do prazer compulso. Pois é, Nilbert, né? A gente sabe que é difícil, né? Mas a gente tem um esclarecimento, a gente tem um entendimento, a gente sabe que estamos aqui com uma oportunidade de aprender, né? Ninguém veio aqui só para curtir os milhões da Mega Sena. A gente tem uma oportunidade de aprender. E a gente sabe que o aprendizado se faz a partir do momento em que nós passamos por situações difíceis. Porque fácil não é aprendizado, a gente já sabe. O difícil, o exercício do aprendizado se dá na questão difícil. Aí você vai treinar, né? Você chegar a fazer 2 mais 2, você já sabe, é fácil. Agora fazer uma equação do segundo grau, né, que é mais complicada, vai te exigir esforço, vai te exigir sacrifício, vai te exigir reflexão, vai te exigir compreensão. Então é um pouco mais difícil. E é justamente nela que você vai exercitar um pouco mais o entendimento e o aprendizado, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Com irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou: recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarence, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: lembre-se. Bafejada pelo poder da irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção:
Sim, sou eu a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos do Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono, José Esteves, hoje Mário. Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Então, quer dizer, ela recordou tudo aquilo do passado que para ela estava lá esquecido. Mas naquele momento, como a gente observa aqui, a irmã Clara, né, vai dando aquele passe e vai fazendo com que os centros da memória dela fossem ativados e ela ali começasse a lembrar, né? Então a gente vê que o esquecimento se faz necessário para a gente poder caminhar, mas também tem horas, que é como a gente falou anteriormente, no tempo maduro, a espiritualidade faz com que a gente recorde certas situações do passado, de outras existências, para a gente compreender um pouco o porquê dessa, né? E aí, seguindo mais um pouquinho, denotando a aflição no olhar, acrescentou, mas a gente observa aqui, tá, que todo esse esclarecimento aqui está se dando no plano espiritual, tá, meus amigos? E Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Quer dizer, naquele momento ali, não precisava ela instigar mais o sentimento, né, de raiva, de revolta, de angústia. Ali era uma reunião fraterna, uma reunião de esclarecimento, não um momento ali de cobranças, né, nem de culpar ninguém. Fitando-a significativamente, ajuntou: basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: brevemente vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração. E você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. Então a gente observa, né, que Antonina tinha aquele avô ali na casa, que ficava na casa dela sentada, né, como espírito aprisionado, e tinham outras situações do passado deles. E ela estava sendo preparada para receber aquele espírito do avô, que seria, no caso, Leonardo Pires, e Zulmira estaria sendo preparada para receber Júlio, que também foi um desafeto do passado, né, por conta de todas aquelas situações vivenciadas naquele triângulo amoroso e que veio a desencadear tantas dores para ela. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Então a gente observa que não vamos conseguir avançar se nós não formos reparando as faltas que deixamos para trás. Uma hora, cedo ou tarde, todos nós teremos que reparar essas faltas. Então, que a gente não deixe, não prorrogue, né, mais essa situação. Que a gente consiga ter fé e confiança que não estamos sozinhos, que todos somos amparados e que diante das dificuldades que cada um de nós aqui vivemos, né, esse exemplo que nos é trazido, é justamente para a gente se fortalecer, para a gente não esmorecer. E para a gente ver que se hoje estamos tendo alguma dificuldade, são faltas que ficamos lá para trás e hoje estamos tendo a oportunidade de reparar, né? Então a gente nessas horas de dificuldade, a gente não se desesperançar, pelo contrário, a gente pedir forças, meu Deus, me dê força, me dê sustentação para eu continuar a minha trajetória, me ampara, que com certeza o amparo vem. A espiritualidade amiga está sempre ali em nosso socorro. E aí, seguindo mais um pouquinho. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate, em maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos, aperfeiçoando-nos. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é um microcosmo de obrigações salvadoras
em que nos habilitamos para o serviço. A família, que nos habilitamos a serviço maior, que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constituiu da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão. Então, olha o exemplo aqui que estamos tendo, né? Aquele parente, às vezes, é tão difícil para a gente, é uma oportunidade da gente trabalhar em nós a humildade e a compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica, em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até ao sacrifício. Então, olha a oportunidade, como a gente já falou anteriormente, né? Desses laços que às vezes a gente tem dentro da nossa casa, com oportunidade de estreitamento, de reconciliação, de compreensão, de amor. E a gente às vezes não consegue compreender isso. Pois é, Lisa, a gente nasce no lar que a gente precisa. Não é aquela questão do aprendizado? Então cada um vai ter o aprendizado necessário dentro do seu lar. Um com o filho, outro com o pai, outro com o irmão, né? Às vezes até com muitos dentro da família, né? Com o irmão, com o pai, com a mãe. A gente não sabe, mas a oportunidade é essa. E a gente não pode perder tempo. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. E aí, seguindo mais um pouquinho. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Então a gente observa, né, nessa questão dos filhos, eu falo assim como mãe, né, como é que a gente como mãe, a gente às vezes esquece, né, a gente fala meu filho e a gente esquece. Outro dia eu estava conversando com os meus aqui, falando para eles, Deus me deu duas pedras brutas. Ai, gente, o telefone veio pra cá. Deus me deu 2 pedras brutas. E a gente observa que a oportunidade é da gente ir lapidando, né? Ir lapidando, e cada vez mais, até que aquela pedra bruta se torne uma pedra trabalhada. E aí ela se torna uma joia. E depois a gente retorna essa joia a Deus. Então a oportunidade do aprendizado é justamente essa, porque quando a gente está ali lapidando aquele filho, né, auxiliando aquele filho, a gente também está aprendendo, a gente está colocando esforço, a gente está colocando trabalho, os nossos melhores sentimentos, né? Mas aí a gente às vezes esquece disso, que o filho é aquela pedra bruta, né, e que está ali como um empréstimo para a gente também, que aprende dos dois lados. A gente pensa que só o pai ensina, e a gente às vezes não tem essa humildade. A gente não percebe, deixa passar. Então a gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade para lapidar tanto aquele filho quanto a nós mesmos. A gente aprende muito mesmo. É só a gente se colocar receptivo e aberto a isso. Vamos seguir mais um pouquinho? No tocante aos filhos, não nos esqueçamos que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Quer dizer, olha, para a gente poder refletir um pouquinho, né? Então, não cabe a gente esquecer que esses filhos são esses laços que a gente acaba tendo, são preciosos, são laços que a gente tem de outras existências, né? E estamos tendo essa oportunidade agora. Boa noite, filho da luz, seja muito bem-vindo. Pois é. Seguindo mais um pouquinho. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. E não é uma verdade? A gente querer direcionar, oi Fátima, segura minha amiga, fica firme.
a gente observar, né, que a gente às vezes quer que o filho siga aquele caminho sem respeitar que cada um tem a sua individualidade, tem o seu tempo, né? Eu estava outro dia, a gente sempre lembra aqui, como a gente esquece, né, que nós já fomos crianças, adolescentes e tivemos a nossa fase de dificuldade, de compreensão e de dúvidas. E a gente às vezes quer cobrar isso dos filhos, né? Pois é, Nilbert, eles têm uma necessidade diferente, até porque eles têm um avanço, né, que eu observo. A minha mãe falava na minha época, né, que era difícil, a minha avó falava um ditado, que a gente não pode assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas hoje em dia, essas crianças, elas assoviam, chupam cana e ainda tocam um instrumento junto. Eles têm uma facilidade, né? Uma coisa assim que a gente fica impressionado de ver. Então não cabe a gente, numa época que a gente era tão bitolado, vamos colocar assim, querer que os filhos da gente sigam tem aquela mesma educação. A gente tem que saber moldar, né? Não é que a gente vai ser permissivo demais, mas a gente tem que ver que a oportunidade hoje de educação com os filhos é muito diálogo, é muita conversa e muito esclarecimento. Na minha época era escreveu, não leu, o cinto comeu, a vara, né, que fosse. A gente tinha pois é, ainda tem o smartphone, né, Nilbert? Era muito diferente. Hoje em dia não, sabe? Eles estão abertos à conversa, ao diálogo, eles param. Então a gente não pode perder a oportunidade, não. A gente sair daquele tempo, né, daquele lado assim, da punição, né, e fazer com que reflitam mais, né? E a gente senta e conversa. Não é a questão de dizer que, assim, que você não vai dar um castigo. Mas tem a diferença, não é um castigo sádico, doentio, é um castigo educativo. Então tem a diferença, sabe? Tem a diferença do castigo. Tem aquele castigo que você passa, mas é uma oportunidade de educação, de você aprender. Mas tem aquele que é do sadismo, de torturar, de fazer a pessoa sofrer. Não é por aí, sabe? Porque aí vira um ato de covardia. A gente tem que educar, mas ensinando limite, ensinando o respeito, passando amor, passando para eles confiança. Porque se os filhos não sentirem confiança nos pais, em quem que eles vão sentir? Se nós que somos os responsáveis por eles, vão buscar onde? E é onde a gente vê tantos filhos se perdendo, não é? Então vamos lá, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Saibamos assim prepará-los, sem egoísmo, para o destino que lhes compete. E não é uma oportunidade, porque a gente não pode criar o filho para satisfazer a nossa vontade. A gente tem que criar o filho, como tem uma amiga que fala assim, eu não vou criar meu filho para o mundo é cruel. Eu falei para ela, não, o mundo não é cruel. A visão do homem é que faz com que o mundo se torne cruel. O mundo é muito belo, mas a gente não ensina isso para os nossos filhos. A gente ensina os nossos filhos que eles têm que se formar para ser uma pessoa que tenha condição, para que ele sempre seja um vencedor. E a gente não ensina a respeitar. Não ensina ele se formar naquilo que ele gosta para ele ser feliz. Não, você vai ser isso porque isso vai te dar dinheiro, isso vai te dar uma condição. E aquele filho se forma. E depois ele fica insatisfeito naquela profissão. Porque não seguiu o que estava no íntimo dele. Mas seguiu um desejo que era dos pais. Quer dizer, ele não seguiu o que ele queria. Então a gente não pode fazer isso com os nossos filhos. A gente tem que esclarecer, explicar, mas deixar eles seguirem o caminho deles. A gente já não deu a base? A gente já não formou? Então agora deixa eles trilharem com o nosso caminho. Estamos sempre aqui. A gente sempre se coloca assim para um filho. Estou sempre aqui, que precisar, tá? Você quer esclarecimento? Mamãe, pai está aqui para te ajudar. Mas você já tem que seguir os seus passos, né? E deixar eles seguirem os passos dele. E a gente está sempre ali por perto para amparar. Não é para se meter na vida. É aí a diferença. A gente às vezes se mete muito. A gente tem que estar para amparar, mas sem se meter. Não é assim a espiritualidade com a gente? Né? Os amigos espirituais, eles nos amparam e nos respeitam. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Mesmo quando nós damos, como se diz, com a cabeça na parede. Eles estão ali. Aí quando a gente baixa a guarda e pede, meu pai, me ampara, me sustenta, eles chegam perto da gente para nos dar, né, o amparo, a sustentação. E a gente não aprende com essas
com esses exemplos que a gente tem aqui. Né? Não é que a gente vai viver se metendo na vida, é direcionar, explicar, estar sempre perto. A hora que precisar, você está ali para dar aquele apoio. Mas se não pediu a tua ajuda, não se intromete, espera um pouco, espera ele pedir. Ou então faz às vezes ele refletir. Será que é esse o caminho melhor para você? O que você acha? Né? Não, esse caminho não é o certo, você tem que seguir isso, porque eu já fiz assim e não deu certo. Gente, cada um é cada um. A gente não pode ser assim, né? Pois é, Nilbert, a gente tem que deixar eles acharem o caminho deles, né? O melhor para eles. O melhor para mim não é o melhor para você. Não é o melhor para a Lisa, não é o melhor para o Léo. A gente não sabe, cada um tem o seu caminhar. Vamos seguir mais um pouquinho? E onde eu parei? Aqui. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Na pausa que surgiu, espontânea, Zulmira indagou com simplicidade. Abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? Então, naquele momento, né, Zulmira pede esse amparo para essa benfeitora, para Clara, no caso, né, querendo esclarecimento. Como é que ela poderia solucionar esses problemas com segurança? E aí ela fala: vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês dois núcleos de força, sustentáveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Então, quer dizer, Clara fala ali para ela não perder tempo. Aquele era o momento de plantar, né? De semear, de cuidar. Então, elas iam ter oportunidade, tanto ali Antonina quanto Zulmira, de cuidar, de semear aqueles corações, de transformar aqueles corações. E não é esse os nossos papéis de pai? Né? A gente tem a oportunidade de transformar os corações desses filhos. A gente não sabe quem foi, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de trabalhar ali. E aí, seguindo mais um pouquinho, e não deixar com que aquela terra se torne uma terra seca e árida. Né? Então a gente tem que estar ali, como diz, como bons jardineiros, cuidando mesmo, né, daquela terra, adubando, né, com todo o amor, com todo o melhor sentimento, com todo o carinho, para que aquela terra fique uma terra boa para o plantio. Porque quando a gente jogar a sementinha ali, ela vai brotar. Agora, a gente jogar uma semente num coração endurecido, numa terra seca, árida, não tem semente que brote. Né? É isso mesmo? Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimento e ajuda, na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício do nosso próprio reajuste. Então, a gente observa, né, que a gente está ali tendo essa oportunidade do entendimento fraterno, né, através de uma amizade, através dessa compreensão, dessa tolerância. Então, a gente ali vai movimentar, né, essa ajuda. E aí ele fala na extensão do sumo bem. E a vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício do nosso próprio reajuste. Quer dizer, essa convivência, essa oportunidade de estarmos juntos, como ele fala, vizinhança, porque também até nos vizinhos, gente, às vezes a gente tem, eu falando aqui da oportunidade de estreitamento familiar, mas às vezes tem estreitamento com vizinhos. A gente às vezes tem um vizinho que a gente não vai de jeito nenhum, e é uma oportunidade, gente, da gente estar ali próximo como vizinho, porque se viesse dentro da família a coisa ia ficar pior. Então veio como vizinho, um muro ali separando,
mas a gente tem a oportunidade também de aprender e de reconciliar com esse também desafeto do passado. Porque ele também não está ali à toa, não. Não está à toa, né? Então a gente observa que dificuldades todos nós teremos. Todos nós teremos aprendizado. A oportunidade é de aprendizado, é de crescimento, de trabalharmos as nossas dificuldades. Então nós vamos ter sempre no nosso dia a dia situações que vão fazer com que a gente desenvolva essas dificuldades, que a gente trabalhe essas dificuldades. A gente só não pode parar, ficar se lamentando e perder tempo, né? Porque se a gente perde tempo, é como se a gente deixasse para lá vamos dizer assim, um presente que está sendo nos ofertado. Quer dizer, olha a situação, você tem um trabalho de casa. Boinas Vermelhas, seja muito bem-vinda, muita paz. A gente tem um trabalho de casa, né? E a gente simplesmente pega aquele trabalho de casa e deixa guardado lá no fundo da gaveta. Ah, não vou fazer agora não, porque eu não estou com vontade, vai me causar muita apurrinhação, e você deixa lá. E quando você retorna para a escola, a professora te pergunta, e o trabalho que eu passei? Ah, ficou lá, não estava a fim de fazer não, professora. Ficou lá na gaveta, ia me dar muito trabalho, era muito difícil. E a gente não pode perder essa oportunidade. O trabalho de casa nos foi dado? Sim, nós temos às vezes familiares difíceis, vizinhos difíceis, esposa difícil, filho difícil, irmã difícil. A família é grande, né? Mas a gente não pode perder essa oportunidade, não. A gente não pode pegar e botar no fundinho da gaveta e deixá-la esquecida, não. A gente tem que aprender a conviver da melhor forma possível. A gente tem que aprender a trabalhar. Porque de um lado, a gente pensa assim, ah, só eu que estou me sacrificando? Não, gente. É dos dois lados. Você vai se sacrificar, outra pessoa vai pensar no que você está fazendo. E ela se modifica também. Não é dando que se recebe? Então, se a gente dá o sentimento do amor, com certeza vamos receber amor. Agora, se você dá o desprezo, se você dá um sentimento ruim, você vai receber também a mesma vibração, o mesmo sentimento. Então, a gente tem que parar e refletir, né? A gente não pode perder tempo. Boa noite, Lúcia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Baixinho, seja bem-vindo também. E finalizando aqui, não temam. A prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino e a luz da oração. Viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Então, essa questão aqui da renúncia, o orgulho e o egoísmo é que fazem com que a gente não renuncie a nada. É meu, é pronto, eu sou assim, é pronto. E a gente vai deixando passar. Né? Agora, se a gente botar a compreensão, a gente botar a reflexão em tudo que a gente busca, e a gente vê que a gente às vezes está ali dando murro em ponta de faca, sofrendo à toa, sofrendo não é à toa não, sofrendo desnecessariamente. Porque se está em nossas mãos, para que você está ali esmurrando aquela faca sofrendo? Não é mais fácil você parar? Se você sabe que é só parar, para, espera um pouquinho, está difícil agora, então não faço agora, mas vou pedindo força, vou buscando alguma palavra, num livro, né? Dá um tempo para você, mas tenta diferente. Não vá com aquele sentimento ruim para esmurrar a faca. Você já vá com docilitude, com brandura. E você vai ver que é diferente. É diferente. Tudo que a gente coloca um sentimento modificado no bem, o resultado é diferente. Boa noite, não Shei. Seja bem-vindo. Sorridente, arrematou. Não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor da bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico para sublime labor no lar terrestre. Então a gente observa que todo esse esclarecimento que foi administrado, tanto a Antonina quanto a Zumira, foi enquanto elas estavam no sono.
E a gente sabe que é uma oportunidade de esclarecimento e entendimento. Quando nós aqui estamos hoje, cada um de nós aqui, hoje estamos em 11 pessoas aqui na sala, né? E a gente parar para ver que cada um tem um caminhar, difícil ou não, com dificuldades ou não, com dores ou não, a gente não sabe, porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua dificuldade ou não. A gente observa que durante o sono é a oportunidade que a gente tem de pedir esclarecimento, porque aquela questão, a gente às vezes dorme pesado, e quando a gente faz uma prece, a gente sintoniza com Deus, com Jesus, pede amparo, espiritualidade amiga, eles vêm em nosso socorro. E aquele dormir pesado que a gente acorda e não sabe nem explicar aquela tranquilidade, aquela paz, aquela alegria, aquela leveza que vem no coração, que parece que a gente dormiu no paraíso e a gente não consegue entender. É que com certeza a espiritualidade amiga, naquele momento com Jesus, estava ali fazendo um auxílio, um socorro, te esclarecendo, te elucidando certas situações, e a gente às vezes não tem como recordar. A gente não lembra, mas a gente sente esse bem-estar. Então, que a gente possa, já são aqui no meu relógio 22h40, dormir, descansar agora o nosso corpo físico, mas sabendo que o plano espiritual nos aguarda, o corpo espiritual, e que nós possamos assim encaminhá-lo ao nosso anjo da guarda, para que ele possa ser esclarecido, para que ele possa ser elucidado nas suas dificuldades. Hoje nós temos essas vivências que a gente não sabe, cada um aqui tem a sua dificuldade, mas com certeza a espiritualidade amiga, Jesus, Pai amado, Deus, Pai misericordioso, bom, sabe tudo que nós precisamos. E a partir do momento em que a gente se sintoniza com uma prece, com certeza o auxílio nos chega. Então eu aqui finalizo o estudo, agradeço a paciência e a presença de todos vocês, que nós possamos assim, começando esse nosso ano, né, de 2013, hoje já é dia 3, e a gente vê que cada dia é uma nova oportunidade que nós temos, né? Hoje eu fazendo comentário lá no centro, que veio assim, eu estava falando, a gente tem um novo livro nas mãos, com 365 dias. Já escrevemos 3 páginas. Que as próximas páginas possam ser escritas, né, fazendo aquela reflexão de Santo Agostinho, e a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, fazer aquela reflexão do nosso dia, o que nós praticamos de bem, o que nós estamos trabalhando com os nossos filhos, com o nosso meio familiar, né, a oportunidade que estamos colocando. E se a gente não conseguiu muita coisa, a gente tenta no dia seguinte um pouquinho mais, né, mas que seja aquele pouquinho de perseverança, aquele pouquinho impregnado de amor, de confiança, né, de respeito ao próximo, para que assim possamos, no final de mais um ano, no final desse nosso livro, né, nosso livro da vida, a gente ter mais páginas boas de esforço, de trabalho no bem, do que páginas de lamentação, páginas de revolta, páginas de insatisfação. Então, que a doce paz de Jesus nos envolva, nos abençoe e que nos dê assim um ano próspero, né, e que nós possamos refletir sempre com os ensinos que nos são trazidos pela doutrina espírita. Que assim seja.